Faturar no CPF ou no CNPJ. Fala pessoal, meu nome é Alan Souza, eu sou contador aqui da Ápice Contabilidade e hoje eu trouxe um vídeo para esclarecer a diferença tributária no CPF e no CNPJ do mesmo faturamento, no mesmo caso. Antes de falar propriamente sobre a diferença tributária, é importante eu descrever aqui sobre o que é profissional autônomo e profissional liberal. Profissional autônomo é aquele que exerce habitualmente ou não por conta própria atividade econômica de natureza urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, sem vínculo de subordinação com quem contrata seu serviço. E as suas características principais trabalha por conta própria, ou seja, não possui um empregador, não tem vínculo empregatício, não há subordinação, habitualidade obrigatória, nem exclusividade. Assume os riscos da atividade, responde por falhas, custos e tributos. Ele pode prestar serviços para pessoas físicas ou jurídicas e pode se inscrever como contribuinte individual no INSS. Dentro do profissional autônomo, nós temos um subgrupo, porque o profissional autônomo é o grupo e um subgrupo que existe é o profissional liberal. E o profissional liberal é aquele que exerce com autonomia técnica uma atividade regulamentada por um conselho de classe, como a OAB, o CRC, CRM, o CREA e dentre outros, e sendo titular de formação técnica ou superior específica. Então, a principal diferença que há entre o profissional autônomo e o profissional liberal é que o autônomo, ele é o grupo, e todos estão ali dentro, e há um subgrupo que é profissional liberal. E o profissional, ele precisa ali ter uma formação superior ou técnica para desenvolver aquela atividade e também precisa estar sujeito a um órgão. Esclarecido isso, agora falarei sobre a diferença tributária. Então, primeiro, uma pessoa que está ali faturando no seu CPF, ele precisa estar inscrito no INSS. Muito se engana aquele que fala, não vou abrir uma empresa porque eu não quero pagar imposto. Porque mesmo que você não tenha uma empresa, você é obrigado a pagar o imposto sobre o seu faturamento ali. E nesse caso, essa pessoa que eu vou descrever, ele não abriu nenhum MEI. E mais à frente nós vamos falar sobre o CNPJ. E esse CNPJ, ele não é um MEI, ele é um ME, porque há profissões liberais que não pode ser regulamentada pelo MEI. Mas enfim, o profissional do CPF que está prestando seus serviços, está faturando no seu CPF, primeiramente ele está sujeito a pagar o imposto do INSS, que é a nossa contribuição previdenciária. Nós temos dois planos. Primeiro, o plano simplificado e nós temos o plano completo. O plano simplificado, ele é 11% sobre o salário mínimo. Atualmente, em 2025, o salário mínimo é 1.518. E quando nós vamos aplicar ali 11% sobre esse salário, dá R$ 166,98. Só que a observação para aquele que opta pelo plano simplificado, ele dá direito apenas à aposentadoria por idade. E também é um valor limitado ao salário mínimo. Depois, nós temos o plano completo, que é o plano de 20%. Esse 20% ele é sobre o rendimento desse profissional, sempre observando o teto do INSS. E também o teto do INSS em 2025 é R$ 8.157,41. Eu vou citar como exemplo aqui um profissional que faturou num determinado mês R$ 8.000. E se ele aderir ao plano simplificado de 11%, ele também só pode optar por esse plano simplificado se ele presta serviços exclusivamente para pessoas físicas. Se ele presta serviços para pessoas jurídicas, já não consegue aderir ao plano simplificado. Ok? Então, quando nós vamos para o plano completo, se esse profissional faturou 8.000 ali no mês no seu CPF, ele está obrigado a
pagar e recolher 20% sobre o seu faturamento, sempre respeitando o teto. O faturamento dele nesse mês está dentro do teto. Então, 20% de R$ 8.000 dá 1.600. Então, só de INSS ele tem que recolher esse valor. Posteriormente, ele precisa recolher o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. A alíquota estimada do ISS ele pode variar muito em relação ao município que ele está. Porém, nesse caso concreto aqui, eu estou pegando uma alíquota de 5% sobre o seu faturamento. Então, quando nós pegamos ali 5% do faturamento de R$ 8.000, nos dá uma conta de R$ 400, então de ISS. Posteriormente, ele também precisa recolher o seu imposto de renda. Esse imposto de renda é feito lá no Carnê-Leão, que é utilizado no aplicativo do Gov. Então, do imposto de renda para R$ 8.000, nós vamos primeiramente deduzir o valor que ele já pagou de INSS, que foi o 1.600. Então, quando nós pegamos 8.000 e tiramos os 1.600, sobra 6.400. Aí, quando nós pegamos esse valor dos 6.400, nós vamos olhar lá na tabela do imposto de renda, tabela progressiva, e nós vamos observar que esse valor já está no último passo, ou seja, precisa ser aplicado 27,5%, e também há uma dedução de R$ 896, e quando nós realizamos a dedução, o saldo final que esse profissional vai pagar de imposto de renda é R$ 864. Então, quando nós vamos fazer um comparativo lá no final de quanto que ele vai pagar sendo tributado no CPF, se nós formos somar tudo, vai dar R$ 2.864. Ok? Agora, eu vou fazer o comparativo desse mesmo profissional, tendo o seu faturamento e sendo tributado pelo CNPJ. Estou citando um exemplo aqui de um dentista que faturou esse valor. O dentista, um profissional liberal, ele não pode ter um MEI. A legislação não autoriza ele que seja regulamentado através do MEI. Então, ele precisa ter um CNPJ, ou seja, o ME, e a tributação, o regime tributário escolhido é o Simples Nacional, nesse caso concreto. Então, quando nós falamos do dentista, ele pode aplicar o fator R. O fator R, nós temos ali o anexo 3, e o fator R ele é 6% sobre o valor que ele fatura, desde que nós façamos a emissão de uma folha de pagamento para ele de 28% sobre o seu faturamento. Então, nesse caso concreto de R$ 8.000, primeiro, os 6% que é a alíquota daria R$ 480. E também nós iríamos pegar o seu faturamento, aplicar 28%, que dá R$ 2.240, e emitir um prolabore para ele desse valor. E em cima desse prolabore, tem que recolher o INSS, que é 11%. Então, quando nós recolhemos o 11% de INSS desse prolabore, dá R$ 246,40. Então, o valor do imposto do fator R, que é 6%, que dá R$ 480, mais R$ 246,40, no final ele vai ter um custo tributário ali de R$ 726,40. Então, esse é o valor que esse profissional tem se ele estiver regido pelo Simples Nacional e fator R. Ok? Então, olha a diferença. Então, quando nós vamos fazer um resumo de tributação entre os dois, nós concluímos que no CPF ele paga R$ 2.800,64 e no CNPJ, aplicando o fator R, lá no anexo 3, a carga tributária dele ali é R$ 726. Olha a diferença. Ah, Alan, mas aí nós temos os custos, contabilidade, nós temos os custos, mas um profissional desse que está faturando este valor, ele vai pagar ali na faixa de 197 a R$ 300 de contabilidade. Então, ainda é um valor muito irrisório em relação ao CPF. Então, o que a gente consegue concluir com isso? Esse profissional, se está faturando no seu CPF, ele precisa urgentemente migrar do seu CPF e abrir um CNPJ para você, para ele, né? Então é importante. Então, como que as pessoas podem ficar pagando muitos e muitos impostos sem ter o conhecimento?
Então é importante que todo profissional procure uma contabilidade, tenha um planejamento tributário do valor que fatura, um planejamento tributário para que olhe efetivamente se vocês compensa ficar no CPF ou não. Por isso que nós aqui da Ápice Contabilidade estamos à disposição para aquele que tem dúvida para esclarecer se está no regime tributário correto ou se precisa mudar urgentemente do seu CPF para o CNPJ, nós estamos à disposição, ok? Basta nos procurar e será um prazer atender. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir que você que gostou desse conteúdo, curta o nosso vídeo, inscreva no nosso canal porque nos ajuda e também é bom para você que vai estar sempre atento às novidades tributárias e relacionadas à contabilidade. Obrigado.